Gente, pera. Deu tudo errado, peraí. A gente que ligou antes. Nossa, mas vocês são sonsen, velho. Caraca, Marcelo, a câmera tá Acontece, muito galera. boa agora, velho. Marcelo, olha aí. Perfeita. Marcelo, Perfeito, todo Marcelo. de Marcelo de uniforme. uniforme, velho. Ai, Marcelo de gente, é o uniforme. seguinte, eu não vou ligar minha câmera, tá? Mas finge que eu pra tô manter a ligado. rotina. Caraca, Bom Marcelo. demais, bom ver Aí vocês. sim, Marcelo. Oi, Lucas. Olá, e aí, saudade de vocês. Só vejo os íconezinhos piscando aqui. Alguns ainda abrem áudio, agora a maioria nem áudio abre. Bom demais, bom ver vocês. Ver que vocês estão todos bem, bonitos, saudáveis. É, saudável, né? Saúde é tudo. É, tem que ver o lado bom da pessoa, né? Internamente. Por que o Marcelo ligou aí? A sauna? Então, Não, é que a câmera dele já vem com os efeitos especiais. comecei com a traseira dele. Isso já virou bullying já com ele. Marcelo tá até A de câmera dele já barba. vem com efeitos especiais. Ah, tá. Marcelo tá até de barba. Marcelo, tira o celular do lado do umidificador, cara. Né? Ridículo. É porque tava de boa ali agorinha, né? Porque era o espelho, né? Ele tava filmando com outra câmera. Eu olhei de novo e falei, uai, o cara ligou A câmera tava frontal dele tá funcionando de boa. eu tava no Não, a banheiro, falei, traseira tá até de boa. Agora a frontal, nossa, inviável. Você tá doido? dá Ele é pra ver Full o... HD, gente. Vocês não entendem isso. Dá pra ver O só HD em mesmo. 4K. Uhum. Ele é... O uniforme do Delta tá aparecendo aí, já sai bem na foto, já. Ai, eu estudioso. Bom, então vamos lá. Pode continuar com as câmeras, viu? Não precisa desligar, não. A galera como eu começar a aula aqui, eles vão desligar e aí perdeu todo sentido. Caramba, Atila, cabelão, velho! Que massa! Aí sim, ó, tá jogando meu time aí. Boa. Bom, vamos lá. A gente tem prova já marcada para alguns dias e como a gente já falou muito de República Oligárquica aí, o tenetismo ainda vai cair, né? O declínio das oligarquias, mas gostaria de a gente fazer também sobre o início aqui da Era Vargas, que é esse conteúdo que a gente começou a falar na semana passada. Aí eu passei uma atividadezinha para vocês do livro aí, página 98, 99. Todo mundo fez? Tranquilo? Deixa eu olhar para a cara de vocês agora. Todo mundo fez? De boa? Então vamos corrigir, vamos fazer a correção dessas atividades e aí a gente vai retomando aqui algumas coisas. No exercício 1 da página 98, a gente tem lá: leia o texto a seguir. Vitoriosa Revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder por força do colapso político da burguesia e do café, e da incapacidade das demais frações de classe para assumi-lo em caráter exclusivo. O estado de compromisso é a resposta para essa situação. Embora os limites da ação do Estado sejam ampliados para além da consciência e das intenções de seus agentes, sob o impacto da crise econômica, o novo governo representa mais uma transação no interior das classes dominantes, tão bem expressa na intocabilidade sagrada das relações sociais no campo. Texto do Boris Fausto, A Revolução de 30, Historiografia e História. O Boris Fausto é aquele senhorzinho simpático que está naquele documentário lá que a gente passou, Guerras.doc, aquele carequinha lá, só para vocês ligarem o nome à pessoa. Aí,
Na questão A, explica o significado do estado de compromisso que caracterizou a organização do governo provisório. O que o Boris Fausto quer chamar aí com estado de compromisso? Né? O que ele quer dizer com isso, né? Que ele fala aqui que caracterizou a organização do governo provisório. Foi isso que norteou a ideia desse governo provisório, que é esse primeiro período aí do Vargas, né? Onde a gente viu lá, ele implementa algumas leis, altera a Constituição, faz algumas medidas envolvendo ali a elite cafeeira, né? Cria-se o Conselho Nacional do Café, cria-se também o Conselho Federal do Comércio Exterior, a questão do Ministério do Trabalho, né? E aí, o que vocês responderam na letra A? O que vocês entenderam por esse estado de compromisso aí? Alguém? Eu não entendi, na verdade, a pergunta. Bom, a pergunta está assim, né? Depois É, daquele texto que eles estão falando do estado de compromisso, a resposta para essa situação, papapá. Aí a pergunta é assim: explique o significado do estado de compromisso que caracterizou a organização do governo provisório. Lucas, Oi. eu posso ler minha resposta? Pode. O estado de compromisso foram medidas adotadas a fim de favorecer as várias forças políticas da Revolução. Pô. Ó, gatinho aí, Sofia, no seu. Legal. Bom, voltando aqui para a resposta da Júlia, é isso aí, esse estado de compromisso. Alguém mais colocou outra coisa? Na verdade? Vamos ver aqui. Alguém mais? Pera, então foram medidas adotadas para favorecer o governo provisório? Foram medidas para favorecer o governo provisório, mas assim, foi até mais que favorecer, foi para efetivar mesmo, assim, porque senão de fato ele não conseguiria governar, né? Ele teria uma. Foi para poder garantir o apoio dos grupos iniciais da Revolução. Uhum. Vamos voltar para o texto aqui mais um pouquinho, ó. O estado de compromisso é a resposta para essa situação. Embora os limites da ação do Estado sejam ampliados para além da consciência das intenções de seus agentes, né, para além daquilo que eles pensam, sob o impacto da crise econômica, e havia uma crise econômica aqui, a gente está falando de 1930, 1929, né, pós-29 aqui, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, toda aquela crise no café. O novo governo representa mais uma transição no interior das classes dominantes, né, tão bem expressa na intocabilidade sagrada das relações sociais no campo. Explica o significado do estado de compromisso que caracterizou a organização do governo provisório. Então, a Júlia deu a resposta a esse estado de compromisso nada mais é que um grande acordo entre as classes dominantes, né, entre essa elite latifundiária, né, entre os tenentes que estão, né, que estão almejando esse poder, que planejam o golpe, que efetivam de fato o golpe, né, que são os militares que vão efetivar de fato o golpe e colocar o Getúlio no poder, né. Então, esse estado de compromisso aí é esse acordo entre essas classes dominantes, que fica claro aqui no texto do Boris Fausto. Por quê? Porque não se mexe, não se fala, por exemplo, em uma reforma agrária, né, nesse período.
a gente vê que o poder fica ainda na mão dessas classes. Entram, claro, outras figuras, né, importantes, como o caso dos tenentistas, né, como o caso dos militares, mas o poder ainda fica na mão desses caras. É claro que ele vai ser descentralizado ele vai ser centralizado ao longo do tempo, para tirar o poder das mãos dos coronéis locais, das oligarquias locais, isso aos poucos, né? Mas nesse primeiro momento que o Boris Fausto está colocando, que ele fala nesse estado de compromisso aqui, é esse acordo aí, né? Não tão visível para a gente, digamos assim, né? Mas ele se estabelece, porque não há uma ruptura com essas classes, não há uma reforma agrária, não há uma grande uma grande estratégia política para que se fortaleça por exemplo, o proletariado, o trabalhador dessas novas empresas, né, que estavam surgindo. Então, assim, a gente tem, né, vocês podemos apontar, vamos ter leis agora trabalhistas, tá, legal, mas são as leis trabalhistas e os sindicatos vão estar ligados a, por exemplo, a Câmara dos Deputados, que é uma forma de deixar esses sindicatos atrelados ao governo, né? Então, assim, essa resposta aqui vai muito nessa questão mesmo, assim, que a Júlia colocou, é desse acordo entre essas entidades políticas aí, para que desse primeiro momento estabeleça esse governo provisório que vai ser uma transição. É para ser uma transição porque a gente vê que sempre é para ser uma transição, para ser uma reforma, para que não seja uma revolução, né? Ninguém fala, eles apoiam essas mudanças, digamos, menos drásticas, né? Onde se muda talvez as figuras políticas, mas não de fato a representação daquelas classes, né? Por exemplo, quem vai continuar no poder são as pessoas ligadas a esses latifúndios, são as pessoas ligadas a essa indústria incipiente, essa indústria que está nascendo, né? Não se tem, de fato, uma grande transformação social no Brasil por conta disso, tá? Beleza? Bom, então esse estado de compromisso é esse acordão entre as classes dominantes, vocês podem colocar assim, tá? Esse acordão entre as classes dominantes que regiam essa política e esse governo provisório. Tá certo que esse compromisso também ele não se dá só com essas classes, né? Porque para esse governo realmente conseguir permanecer sem revoltas, sem motins, né? Sem oposição, assim, de fato. A oposição tinha, mas né, a gente vai ver com São Paulo e tal, mas uma oposição de fato atuante, né? Tem um compromisso também com essas outras classes que a gente citou aqui, por exemplo, com a classe operária. Para a classe operária, qual que é o acordo que se tem, qual que é a proposta que se faz, né? É de uma lei trabalhista, né, que limite a carga horária para 8 horas, né, que equipare os salários para a mesma função, né? Tudo isso vai ser colocado aqui também nessa primeira fase do governo de Getúlio, tá? Vamos lá para B. Cite duas medidas, que é mais ou menos o que estava falando aqui, cite duas medidas do governo provisório que demonstram esse compromisso com as forças revolucionárias de 1930. O que vocês colocaram aí? Eu coloquei que, para agradar as elites agrárias, o novo governo garantiu a permanência das tradicionais relações sociais no campo. Por outro lado, os líderes dos tenentes foram nomeados interventores nos estados, cuja função seria substituir os governadores. Boa. Mais alguém? Vamos lá. Outra resposta aí. Mais alguém? Mais alguém? Pera, então como é que
significa tipo, eles assumiram, então, esse compromisso. Sim, o governo vai assumir esse compromisso aí, né? Com. Você fala da A ou da B agora, Ana? Da resposta. Da B. Da B? Então tá. O governo tem esse compromisso, assume esse compromisso, né? Aí a gente tem que citar duas medidas que comprovem esse compromisso. Primeiro que a Júlia citou, que vem muito do que a gente falou na A, é de manter as relações sociais no campo intactas. Não vamos mexer no que nas relações sociais do campo, ou seja, não vamos fazer uma reforma agrária, não vamos redistribuir terra, né? Vai continuar da mesma maneira. Então, isso quer dizer o quê? Que os coronéis, que os grandes latifundiários vão continuar agindo a seu bel prazer lá, da mesma forma que eles sempre agiram. Questão 1, né? Primeira medida aí que a gente pode apontar sobre essa negociação, vamos colocar assim. A2, quem é o grupo que de fato efetiva o golpe militar, né? Quem vai lá e toma o catete? São os tenentes, né? São os militares. Aí, para os tenentes, o que Getúlio faz? Ele nomeia como vereador, que seriam os governadores dos estados, ele vai nomear esses tenentes como interventores em todo o Brasil. Aí eu comentei com vocês que teve um caso de um interventor lá, um tenente, que ele foi chamado até de Rei do Norte, porque do Espírito Santo até o Manaus, ele era o interventor, né? Então era como se ele fosse um rei no Brasil, regindo todos esses estados aí, né? A galera chamava de Rei do Norte. Então, essa nomeação aí dos tenentistas enquanto interventores, né? Tem por intuito que centralizar o poder todo na mão do Getúlio, né? Ele vai colocar só os parça dele, né? Claro, né? E aí centraliza todo esse, vai começar o esquema de centralização do poder de novo, porque o que a gente vê nas repúblicas oligárquicas é aquela política dos governadores, né? Voltando mais uma vez àquela questão. Eu não interfiro no seu governo local e você não interfere no governo federal. Não era isso que a política do café com leite fazia? A gente tem que entender que agora, com esses interventores, é para centralizar. Vamos centralizar tudo na mão do Getúlio, com interventores, com as pessoas próximas, ligadas a ele, que foram lá e promoveram esse golpe. Beleza? Deu para entender, então, as duas questões? Deu, agora ficou bem mais fácil. Mas, então vamos lá para 2. Explique por que o governo provisório, liderado por Getúlio Vargas, apresentou um aspecto ditatorial. E aí? Por que o... Ué, porque o poder estava centralizado nas mãos dele? Mas tem mais evidências além disso. Uma forma de controlar o governo para ele meio que não sair do governo igual ele governou por 15 anos. Mas assim, durante esse processo ele vai mudando a Constituição, né? Ele vai implementando pequenos golpes dentro do golpe, digamos assim, para se manter. Aqui, nesse período aqui específico, a gente está falando do governo previsório, que ele é datado, né? Ele vai de 30 a 34. Então, só nesse período de 30 a 34 é que a gente tem que reconhecer prováveis articulações, prováveis medidas que o Getúlio faz que torna esse governo ditatorial. E vocês ainda não chegaram. A gente tem alguns indícios. Eu posso ler a minha? Sim.
que Vargas exerce o poder executivo e legislativo, que os governadores perderam seus mandatos. O governo provisório foi marcado pela lei orgânica que estabelecia plenos poderes sobre Vargas. É isso aí. Então, mais alguém colocou outra coisa? Mais ou menos a mesma pegada da Lelita? Não? Então, o que o Vargas... Eu posso ler a minha 2? Pode, Júlia. Porque ele concentrou todo o poder de legislar e de decidir por meio de decretos. Posteriormente, o governo alongava-se. As promessas de Vargas relativas à convocação de uma Assembleia Constituinte eram pouco consistentes. Portanto, sem dispositivos que limitassem o seu poder, o governo mostrava seu caráter autoritário. Isso. Perfeito, Lelita, perfeita, Júlio. Tipo, a Lelita foi mais resumida a resposta dela, mas também aponta o grande lance aí para fazer desse governo provisório uma ditadura, que é a seguinte: ele pega aquela noção que a gente tem dos três poderes, né, em uma república, legislativo, executivo e judiciário, e ele dissolve as câmaras legislativas, né, no primeiro momento. Depois ele cria um novo modelo de Câmara Legislativa, não tendo, por exemplo, Câmara dos Vereadores. A gente não vai ter o Legislativo Municipal. Aí ele dissolve e unifica esses dois poderes na mão dele. Com os interventores sendo governadores, ele coloca esse executivo também nas mãos dele, né? Então ele atrela todos, ele rompe com essa tripartite aí dos poderes. Quando você faz isso, você já pode ser acusado, né, de estar desenvolvendo um governo ditatorial, porque é isso que garante a democracia, né? Primeiro ponto. Aí, em cima da resposta da Lelita. A gente vai para a resposta da Júlia, ela coloca ainda uma outra questão. Ele começa a legislar e decidir por meio de decretos. Decreto, gente, é uma coisa também que o atual presidente adora fazer. Você redige um decreto e esse decreto ele não precisa, né? Ele não precisa ser votado pelas câmaras, pelo legislativo, pelo Câmara dos Deputados ou Senado, né? Então ele começa a legislar só em cima de decretos também, né? O que vai caracterizar aí o que caracteriza também um governo ditatorial, tá? Além disso, ele passa também a ditar as diretrizes das políticas agrícola, industrial, financeira e do comércio exterior, além de controlar o comércio interno, o abastecimento dos centros urbanos e do salário. Ou seja, ele centraliza, né, todo o poder nas mãos dele aqui, nesse primeiro momento, né? Justamente para que, no ideário deles e tal, de quem fez a Revolução e do Getúlio que estava lá, para que não se voltasse o antigo, voltando aqui também na história, o termo, o antigo regime, vamos colocar assim, que era o da política do café com leite, né? Só que para fazer isso, dissolve-se câmaras legislativas, governa-se por meio de decretos, né? Passa-se a intervir em toda a área política e econômica e social do país, né? O que faz dele um governo ditatorial. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui aqui nesse parágrafo, Getúlio Vargas justifica essas medidas alegando ser necessário remover os obstáculos que impediam a ação do governo e ajustar a nova realidade aos propósitos moralizadores da Revolução. Né? Então tem esse discurso aí também, né? Esse discurso moralizador aí, né? Esse lance de manter o ideário da Revolução, que é coisa também que
galera dessas ditaduras adoram. O Átila travou aqui, né, gente? Tá aqui. Ah, mexeu. Falei, uai. Parado aqui. Falei, uai. Será que o bicho congelou a imagem aqui, velho? Deixou aqui. Como é que é? Bom, vamos lá. Questão 3. Caracteriza o novo modelo econômico brasileiro após 1930, diferenciando do modelo agroexportador adotado até então. Então, qual que é o modelo econômico aí brasileiro após a década de 1930? Por que ele se diferencia do modelo agroexportador? Eu posso falar? Pode. O Estado Novo de Getúlio Vargas se destacou na história econômica do Brasil por iniciar um sistemático processo de industrialização do país, baseado na forte intervenção econômica do Estado na economia e na substituição das importações. Isso. Mais alguém? É a 3? 3. Ah, tá. Com o Conselho Nacional do Café, CNC, o modelo econômico continuava com sua conduta protecionista do café. Porém, o Conselho Federal do Comércio Exterior divergia do modelo antigo. Esse conselho possuía representantes da agricultura e da indústria, a fim de dirigir toda a política de estímulo e crescimento industrial e de exportações. Mais alguém? Acho que a Lelita tinha se pronunciado. Sim, eu vou ler a minha. Tá. O início de um processo de industrialização do país, baseado na forte intervenção econômica do Estado na economia e na substituição de importações. Uhum. Júlia, tá mais aí porque a Natália e a Lelita colocaram, tá? Quando a gente se atém ao enunciado. Caracteriza o novo modelo econômico brasileiro após 1930, diferenciando do modelo agroexportador adotado até então. A gente vai ver mais à frente ainda, é que aqui ainda não fica tão claro, essa mudança de pensamento. Se a gente começa a ter essa mudança de pensamento, quando ele fala que aqui a gente estava o tempo todo produzindo gêneros agrícolas para exportação, né? A partir da década de 1930, consolida-se um novo modelo, o de industrialização por substituição de importações. Isso aqui é a grande chave da questão. Se antes a gente era um país basicamente agrícola, na perspectiva de produzir para exportar esses bens, né? A gente importava, né, demais também toda a tecnologia, né? E aqui o Vargas começa a demonstrar, a partir de 1930, isso vai ficar mais claro mais para frente, mas ele começa a demonstrar o interesse, aí a gente vai ter a questão da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que é da gente produzir, né, esses bens que a gente importava. Então, ferro, essas tecnologias aí começam a ser produzidas aqui dentro e deixam de ser importadas, né? A partir de 1930 a gente tem esse interesse, né? A gente tem um textinho aqui do Raimundo Faoro, que é: muitos teremos feito dentro em breve tempo se conseguirmos libertarmos-nos da importação de artefatos de ferro, produzindo o indispensável abastecimento do país. Nacionalizando a indústria siderúrgica, daremos um grande passo na escalada do alto destino que nos aguarda. Tá aí o texto dos Donos do Poder, formação do patronato político brasileiro. Então,
é essa substituição aí, né, do modelo político econômico. A gente deixa, não é que vai deixar, até hoje a gente é um grande agroexportador, né? Mas a gente não se baseia só na agroexportação, mas agora também começa a produzir tecnologias, bens que antes a gente importava. Tudo bem? Então vamos para 4. Criada em 1932, a Carteira de Trabalho foi, durante décadas, o principal documento para os brasileiros. Até 1980, a carteira ainda trazia inscrita a seguinte apresentação, assinada por Alexandre Marcondes Filho, ministro do governo Vargas. A carteira de trabalho, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem examina logo verá se o portador é de temperamento aquietado ou versátil, se ama a profissão escolhida ou se ainda não encontrou a própria vocação, se andou de fábrica em fábrica como uma abelha ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra, pode ser uma advertência. Associe o teor desse documento com o ideário político da época em que foi produzido. E aí, como é que vocês associaram aí? Eu posso ler a minha? Por favor. No início dos anos 30, estava em formação um modelo populista, caracterizado pelo fortalecimento do Estado e de sua ação sobre a vida socioeconômica do país. Uma de suas características foi a importância dada à política trabalhista, a partir da qual os trabalhadores urbanos receberam alguns direitos, porém foram submetidos a intenso controle por parte do governo, como pode-se perceber pelo documento apresentado, que é um alerta ao empresariado e uma discreta ameaça ao trabalhador. Maravilha, Lita. Resumiu super bem. Esse último parágrafo seu intercala toda a pergunta. Amanda? Lucas, eu caí aqui 2 vezes, mas não é porque eu saí, não. É por causa da minha internet, viu? Ah, tá. Beleza. Mas, tá. E depois você pega aí também o vídeo para você poder pegar as respostas todas que passaram, que eu acho que você vai Tá bom. ter perdido. Mais alguém? Questão 4? Eu coloquei assim: esta grande fiscalização e documentação sobre o trabalhador evidencia o intuito do governo de controlar e fiscalizar o movimento operário, como no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Perfeito também, né? Essa acaba sendo, digamos, mais interpretativa, mais pessoal, tal, né? Mas a Lelita foi por um caminho, por exemplo, ela veio e apresentou dados e ao final da resposta ela vai e reafirma com esses dados, né, que mostra o desejo aí, o ímpeto, né, tipo, muito mais de fiscalizar o trabalhador, né, e enaltecer aí, digamos, essas figuras, né, dos patrões, em contraposição aí a esse trabalhador, que às vezes está quicando, né, como o texto deixa a entender aqui, que o trabalhador vai quicando de emprego em emprego, mostrando ali meio que a personalidade dele, né, que isso pode ser tanto padrão de honra como uma advertência, como eles colocam no texto. A Júlia já foi mais
na interpretação mesmo, tipo, do contexto, né, e do texto aqui, e nos dá essa resposta, que é isso mesmo, tipo, ambas as respostas estão corretíssimas, né? Então, a gente consegue ver, através desse texto que vinha na carteira de trabalho, né, que o, se tem uma política aqui, até dessa questão do mérito, né, e da fiscalização do, do empregado, como a gente viu já, a gente vem vendo que tem essa aproximação com os interesses dos empregados, tem na, no interesse populista, muitas vezes, né, na ideia tipo, de ter essa massa ligada ao governo, tem esse interesse. O Getúlio sabe, maneja isso de forma interessante, né? E esse texto vem demonstrar que, na verdade, esse interesse também está atrelado a um controle, né? Porque também se tinha, eu acho que se tem, deve se ter até hoje, o receio dessas organizações se organizarem politicamente, né, e fazerem frente a algum outro modelo político que eles não concordassem, né? Então, ter até esse controle através da carteira de trabalho, para saber que ele está migrando e tal, faz com que você consiga reconhecer também a trajetória, né, muitas vezes política desses trabalhadores dentro dessas empresas, tá? Então, a carteira de trabalho vai funcionar também como um órgão aí também de controle, assim, de mapeamento também dessas lideranças aí políticas que estavam dentro, estavam formando sindicatos, né, estavam formando grupos para exigir melhores condições de trabalho e sociais também. Ok? De boa? Ok. Então vamos para 5. De boa. Leia o texto a seguir. 3 meses e mais de 600 mortos depois. Os paulistas se renderam e os políticos envolvidos foram presos e exilados. Sufocado com o movimento, Getúlio Vargas marcou as eleições para a Constituinte para maio de 1933, num gesto de aproximação com os políticos de São Paulo. A convocação foi imediatamente assumida como uma vitória moral. Perdemos, mas vencemos. Tornou-se a versão oficial do episódio. Ica Stern Cohen, Quando Perder é Perder. Revista de História da Biblioteca Nacional. Aí, letra A. Determine 2 reivindicações dos revolucionários paulistas. E letra B. Explique por que a Revolução Constitucionalista de 1932, mesmo derrotada, atingiu seu objetivo. O que vocês colocaram aí? Na letra A, eu falei assim: queriam separar São Paulo do Brasil e torná-lo independente e uma nova Constituição. Eu acho que essa minha tá errada. Ó, 2 reivindicações, né? Você colocou separar São Paulo, né? Tinha esse caráter separatista. E torná-lo independente e uma nova Constituição. Isso, uma nova Constituição, sim. Então, eu acho que errei. Quem? Ana? Eu posso ler? Pode. Com a falta de resultados imediatos em relação à nova política, os paulistas passaram a exigir a queda de Getúlio, a constitucionalização do país e a realização de eleições presidenciais, ou seja, a volta do estado de legalidade.
tá certo também, porque eles exigiam essa novas eleições, né? E também uma nova Constituição, essa volta do estado de legalidade, né? A ideia também de se ter novamente o legislativo, que a gente viu aqui tinha sido deturpado aí, né? Reinventado de maneira getuliana aí. Mais alguém? Não? B. Explique por que a Revolução Constitucionalista de 1932, mesmo derrotada, atingiu seu objetivo. Eu coloquei aqui, porque após a rendição de São Paulo, Vargas adotou uma atitude conciliadora, buscando uma composição com os paulistas que procuravam entender-se com o governo. Assim, as eleições para deputados que comporiam a Assembleia Constituinte foram convocadas e uma nova Constituição foi elaborada. Exatamente. Mais alguém? Então a gente pode dizer que a Revolução Constitucionalista, apesar de ser derrotada nos termos de conflito armado, né, dela ter sido silenciada, os paulistas terem que ter se entregues, ao final da Revolução, da Revolta Constitucionalista, que também ficou conhecida, que foi chamada como Guerra Paulista, tá? Em alguns livros vocês podem se deparar, alguns textos vocês podem se deparar com isso, foi chamada também de Guerra Paulista. Ao final dela foram convocadas eleições para a escolha dos deputados, né, que comporiam a Assembleia Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, tendo então conseguido alguns dos seus objetivos. Outra questão também, gente, que não foi citada por vocês e que eu coloco aqui, é a questão do interventor. O interventor paulista, o interventor de São Paulo, do estado de São Paulo, não era paulista. Então, quando se estabeleceu o governo provisório, quando Vargas chegou ao poder e tal, ele foi lá e colocou, acho que um pernambucano, se eu não me engano, para ser o interventor do estado de São Foi Paulo. João Alberto. Isso, né, Ana? Valeu. E aí, isso causa uma enorme revolta para os paulistas, né? É claro que o Vargas tinha um sinal a se passar por aí, né? De colocar outro cara, que é justamente de não deixar com que qualquer outra representação política, como eles eram fortes, né? Sabia que era da força que se tinha os paulistas, né? Depois de tanto tempo de república oligárquica, deles estarem ali ocupando aquele cargo de interventor, de governador. O Vargas escolheu um tenente próximo a ele, que era do Nordeste. Isso causou revolta. E dentro da pauta da Revolução Constitucionalista, eles colocam isso, esse interventor também do Estado de São Paulo, além das eleições, né? E uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição. E eles vão conseguir isso, né? Tanto é que a gente tem a Constituição de 1934, né? Porém, uma Constituição que a gente vai ver que é um tanto dúbia, influenciada também, principalmente pelos fascistas, né? Italianos. Mas, de fato, esses revoltosos conseguem atingir seus objetivos, né? E consegue trazer o Getúlio para uma proximidade. Aí o Getúlio vai querer negociar com esses caras ao final desse conflito, né? Ele não vai ter uma atitude, digamos, de represália, né?
mas ele vai ter sim de negociação, estabelecendo um interventor paulista, né, chamando as eleições e, posteriormente, uma Constituição aí em 1934, que poderia ter dado aos paulistas a possibilidade de se candidatarem, né, e disputarem esse cargo executivo aí, esse poder executivo, frente ao Getúlio. Beleza? Entendido aí toda essa primeira parte? Sim. Lucas, minha internet caiu, aí eu posso ler minha B, ver se tá certa? Sim. Representa o inconformismo de São Paulo em relação à ditadura de Getúlio Vargas. Uma das principais causas do conflito foi a ruptura da política do café com leite, a alternância de poder entre as elites de Minas Gerais e São Paulo, que caracterizou a República Velha. Natália, não. É outro. Aqui a gente está falando de outro momento, que é já pós-Revolução Constitucionalista, né? Mesmo os caras tendo perdido na luta armada, tendo se entregue, tendo se rendido, né? Pensa, São Paulo lutando contra o resto do Brasil, o exército do resto do Brasil, né? E aqui já é um exército, de certa forma, já bem estabelecido, né? E aí eles perdem. Só que, mesmo eles perdendo, a pergunta fala assim, por que mesmo derrotada ela atinge seu objetivo? Aí a gente chegou à conclusão aqui de que ela atinge seu objetivo porque várias das coisas que essa revolta pedia, o Getúlio vai atender no final, né? O governo de Getúlio vai atender ao final. Que são interventor do estado, o interventor paulista para o estado de São Paulo. A gente viu que o Getúlio escolheu interventores, né? Tiraram seus governadores eleitos lá e tal, naqueles processos que a gente já conhecia. Mas se tira esses governadores e se colocam interventores, pessoas que a gente viu aqui que eram os tenentes que estavam ocupando esses espaços ali, né? Pessoas de confiança do Getúlio, pessoas que, não é que nem que de confiança, mas que estiveram envolvidos no processo do golpe, né? Aí ele vai e coloca esses interventores lá, e em São Paulo ele coloca um pernambucano. Isso causa já revoltos, e essa é uma das bandeiras lá de uma das reivindicações que os paulistas vão pedir. Segunda questão, que a gente colocou aqui também, é da questão da Constituição, de uma nova Constituição que pudesse abrir também para uma outra eleição, por executivo e tal. E essa Constituição ela vai sair em 1934, né? Então, Getúlio consegue, ele atende aos pedidos, ele não age em represália, né? Ele poderia ter tomado São Paulo e agido em represália e continuar ainda um conflito por muito tempo. Mas não, o que ele fez? Ele atendeu esses anseios da galera e continuou no poder depois. A gente foi vendo, ele vai ganhando, ele ganha essa próxima eleição, depois ele implanta uma ditadura mesmo, né, do Estado Novo, em cima do discurso polarizado, né, entre direita e esquerda, entre o comunismo, a ameaça do comunismo. Então, naquele momento ali, fala, não, a gente não pode ter eleição porque está conturbado, os comunistas podem chegar ao poder, se implanta o Estado Novo. Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Próxima aula a gente fala sobre o governo constitucional, essa divisão aí no mundo que se tem entre direita e esquerda, né, comunismo, capitalismo, até chegar aí no Estado Novo. Beleza? Por hoje é só. Valeu demais. Bom final de semana para vocês. Até mais. Obrigada, Lucas. Você também. Tchau. Falou, Até. valeu. Oi, a Maria falou alguma coisa? Sim, eu falei que se o Brasil não tivesse esse tanto de golpe, era para estar numa situação bem melhor.
Ah, com absoluta certeza. Ou se a gente tivesse de fato conseguido, né, a população, a grande massa da população, os trabalhadores, né, eu acho que são as pessoas mais esclarecidas de fato, no final das contas, se tivesse em algum momento chegado a esse poder, talvez a gente estaria numa situação bem melhor. Mas o que a gente vê são sempre as classes dominantes, né? Agora, Não dá pra saber, né? não, assim, não dá para saber, fato, mas assim, eu posso te apresentar alguns indícios que a própria história a gente já começa a mostrar, né, de que a gente não consegue chegar, a gente está sempre vinculado ao interesse estrangeiro, ao interesse extremamente capitalista, né? Então, imagina o seguinte, se fosse a pessoa mais próxima, mais de confiança, num microsistema que conseguisse organizar. O Brasil também é gigantesco, né? Difícil demais a gente conseguir fazer com que essas pessoas cheguem a essas posições de poder, né? As pessoas que realmente pensam no outro e tal. E sem contar que a gente está dividido pela esquerda e a direita, né? Complica um pouco mais ainda. Novamente, né? Aí a gente está dividido entre a esquerda e a direita, a gente entrega o governo na mão de milicianos. Então, assim, é bem complicado, é bem difícil de entender o Brasil mesmo. Mas o povo tomando poder, a gente vê lá na Rússia, não tá lá essas coisas. Mas também não é que tá, a gente não tem exemplos de povo no poder, sabe? A gente tem exemplos de pessoas que utilizam do discurso do povo para chegar ao poder. Essa que é a grande questão, assim. A gente até tenta procurar exemplos, digamos, na esquerda, no comunismo, mas que de fato não acontece, né? O que a gente vê é um socialismo de Estado, em alguns casos, né? Um capitalismo de Estado, na verdade, e alguns países que tentaram etapas do socialismo, mas o comunismo, de fato, não aconteceu em lugar nenhum. Beleza? A gente pode continuar esse papo depois. Agora eu tenho que dar aula pro oitavo agora. Valeu, tchau, tchau. Tchau, até a próxima aula. Até.